Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente tratar de um assunto muito importante, que é a questão dos juros para o agronegócio. Recentemente a gente conversou aqui com o Eduardo Sampaio, secretário de Política Agrícola do MAPA, para tentar entender como é que essa questão está sendo delineada, principalmente para o próximo Plano Safra. O Eduardo não tinha ainda números finais, disse que talvez pudesse reduzir um pouco, mas que na visão dele não dava para contar com grandes quedas, com quedas muito expressivas para os juros e que o foco estaria principalmente nos recursos para capital de giro, para custeio. E talvez as linhas de financiamento não tivessem também aí tanta expectativa para a redução de juros, não. A gente quer entender até que ponto essa questão dos juros pode realmente trazer alguma surpresa no próximo Plano Safra, até onde o governo tem condições de avançar e, mais do que isso, o que fazer ou como dizer para o produtor diante de uma taxa Selic que hoje o Boletim Focus divulgou pode chegar no final do ano a 2,25%, que ele vai pagar uma taxa média aí, ou uma taxa de financiamento em torno de 8, 9% ao ano. Para nos ajudar a entender todas essas nuances aí do mercado financeiro e da formação dos juros para o crédito rural principalmente, a gente convidou o Ademiro Vian. O Ademiro, ele é diretor executivo do SEGES Agronegócio, está aqui com a gente, fala com a gente direto da propriedade dele lá no interior de São Paulo, lá de Porangaba. Seja bem-vindo, viu, Ademiro? Obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui nos ajudando a entender esse momento. Afinal de contas, tem ou não tem espaço para redução dos juros no próximo Plano Safra, Ademiro? Ok, obrigado pelo convite e a oportunidade de a gente falar um pouquinho do custo para o produtor. Espaço tem e bastante. Tem bastante espaço para reduzir as taxas de juros do crédito rural, em todas as linhas de crédito. Não é só por custeio, custeio, investimento, comercialização, industrialização, em todas as linhas. Ou seja, o que falta é uma vontade política, de baixar as taxas de juros. E eu já gostaria de deixar muito claro que pelos números, pelas informações que a gente está obtendo dentro das conversas ou dentro das reuniões junto aos ministérios do Banco Central, a taxa de juros, para decepção da grande maioria dos produtores, não vai ter uma redução como esperado ou como se imaginava, né? Uma taxa de juros de Selic, apontando, como disse anteriormente aí, Alexandre, para 2,25 no final do ano, isso pressuporia que nós iríamos ter uma taxa de juros da ordem, no crédito rural, da ordem de 3, 4, no máximo 5% ao ano. Mas não é isso que vai se ver. Vai ter uma redução bastante pequena, vamos dizer assim. Ademiro, quando você fala de falta de vontade política, em que sentido? Aonde que está a falta de vontade aí? A falta de vontade política que eu cito é o seguinte: por que não baixar essa taxa de juros? Aí vem a argumentação do governo. Não, porque se a gente baixar muito a taxa de juros, vai faltar dinheiro, porque aí o dinheiro vai sumir. Os bancos não vão querer emprestar. Ora, mas então quem está fazendo a política são os bancos, não é o governo? Não é? Então, quem está fazendo a política agrícola é o banco. Se o banco fala, se você baixar muito a taxa de juros, fica inviável para mim, eu não vou operar. Então, que conversa é essa? Isso está muito estranho, porque tem uma lei que diz que os bancos têm que aplicar 30%, tem uma exigibilidade de crédito rural, que hoje é 30% da média diária do depósito à vista. Era 34%, 2 safras atrás, e o Banco Central baixou para 30%, com a concordância do Ministério da Agricultura. E agora falar que não pode baixar a taxa de juros porque falta dinheiro? Ora, quem não quiser aplicar a taxa de juros baixa, recolhe esse dinheiro no Banco Central e esse dinheiro é repassado para outra instituição financeira que queira aplicar. Você tem bancos cooperativos, cooperativas de crédito que têm todo o interesse em aplicar esse dinheiro. Basta simplesmente
reter esse dinheiro de quem não quer aplicar, porque acha que a taxa está baixa, e canalizar para quem quer aplicar. Tenho certeza, trabalho no mercado financeiro há mais de 40 anos, que tem muito interessado em pegar, muitas instituições interessadas em pegar esse dinheiro que é aplicado a taxa zero, né? Ou seja, é captado a taxa zero, né? Pelo banco, né? O banco não paga nada pela captação e nem o Tesouro coloca nem um centavo de subsídio nisso. Tá? E tem muito banco querendo pegar esse dinheiro dessa atividade cultural para aplicar. Então, Só para deixar claro, esse dinheiro é o dinheiro que o correntista deposita no banco, certo? Sim, senhor. É aquele dinheiro que nós, clientes de banco, pessoas físicas e jurídicas, mantemos nas nossas contas correntes. 30% da média diária desses depósitos, desse saldo que você tem na conta corrente, o banco é obrigado a aplicar em crédito rural, em taxas e em condições estabelecidas pelo Banco Central. Se o banco acha que essa taxa, essas condições, estão muito baixas, não dá grande rentabilidade, etc., então o Banco Central recolhe esse dinheiro e repassa para quem quer aplicar. Tão simples assim. Agora, tem que fazer, por isso que eu digo, é a vontade política de fazer. Agora, de fato, a gente não tem grandes expectativas de redução de juros para a próxima safra, para o próximo plano safra. Você trabalha com que patamar aí, Ademiro? Qual que é a sua ideia? O que deve cair aí? Olha, eu acho que não vão cortar mais de um ponto e meio na taxa de juros. Ah, é? Certo? Não vão... porque tem um parâmetro que eu vi bastante isso dentro dos ministérios, nas conversas em Brasília, que eu estava lá agora remotamente, mas antes presencialmente, né? Antes da Covid, tá certo? Que era, olha, se o mercado financeiro está trabalhando com uma taxa de 4,6, enquanto seria 6,5, então talvez um balizador seria essa taxa média dessas operações que estão sendo contratadas. É um bom, vamos dizer assim, que a gente chama no mercado, é um bom cheiro, você entendeu? É um bom indicativo. Discordo totalmente dessa colocação. Eu tenho, inclusive, alguns números médios aqui, vamos ver se bate com isso que você está falando. O Pronaf, que tem uma taxa entre 3 e 4,6, teria negociado, na média dos últimos meses, aí, juros a 4,2. O Pronamp, que tem taxa de 6 a 7%, teria negociado a média de 6,1. E o grande produtor... que tem aí no máximo 8%, praticado em média a 6,9%. Seria esse o balizamento? É isso, Ademiro? É esse o balizamento que o governo tem falado, né? Que eu tenho ouvido, tá certo? E eu discordo dessa metodologia, né? Se for colocada dessa forma, por um motivo muito simples, né? Não dá para você trabalhar com uma média de produtores que tem um risco diferenciado, tá certo? E é o sistema que os bancos contrataram lá atrás, tá certo? Explica melhor para a gente, como assim? Tem produtor que tem um risco maior e ele vai trabalhar no limite da média, aí, no ponto mais alto aí da taxa, é isso? Então, deixa eu explicar melhor então essa situação. É assim, o que aconteceu de fato? Aconteceu que lá atrás, uma safra atrás, os bancos tinham que aplicar no crédito rural durante o ano safra inteiro, mensalmente. Então, se apurava a metodologia, o limite que ele tinha que aplicar, ele tinha que fazer a aplicação e conferindo aquilo mês a mês. Mês a mês. Uhum. Certo? Durante 12 meses, o plano safra inteiro. O Banco Central mudou essa metodologia. E ao mudar essa metodologia, ele passou da seguinte forma. Então, no começo do ano safra agora, tá? Então, ele chegou lá em julho do ano passado, em 2019, e disse assim para o sistema financeiro, olha, a tua média, cada banco tem a tua média vai ser esta. Então, digamos que ele fixou lá pelos depósitos à vista de um determinado banco, que aquele banco, a média dele, nos próximos 12 meses, era 10 bilhões. Tá certo? Fixou, saiu de mensal para anual. Isto levou uma gestão de carteira diferenciada.
e que impactou na taxa de juros. De que forma? Eu estou dizendo isso porque eu já fui gestor de carteira há muitos anos. Tá? Então, levou à seguinte situação. Nos primeiros 6 meses, você puxa o freio de mão, você não aplica aquilo que deveria aplicar. E vai pegar esse dinheiro da carteira de crédito rural e vai aplicar em outras operações mais rentáveis. Por exemplo, aí vai botar no capital de giro de curto prazo, vai operar no mercado. Então, durante 6 meses, de julho a dezembro, vocês podem olhar os números. Tá? Teve até algum movimento de tá faltando dinheiro, por que ele está travando o dinheiro, etc. Quando vira o ano, em janeiro de 2020, que já começa a segunda metade do Plano Safra, e aí que vai terminar agora 30 de junho, o sistema financeiro começa a abrir as comportas. E aí começa a vir bancos, fazendo, entre aspas, promoção de taxa de juros. Dizendo, não, olha, veja, contrata aqui comigo que a minha taxa de juros era 8, 9, agora é 6, 6,1, 6,2. Por quê? Porque ele está se aproximando do final do período. Então, ele vai contratar operações o suficiente para fazer a média, para cumprir a média dos 12 meses. Entendeu? Então, o primeiro 6 ele aplicou no mercado, o segundo semestre, ele aplicou no crédito rural. E aí, para poder captar em grandes volumes, ele baixou a taxa de juros. E agora, usar essa taxa de juros, que foi contratada nessa circunstância e com tipos de clientes diferentes, porque contratar em agosto e setembro é com o produtor rural, é um risco. É o risco no custeio, na atividade. Contratar em janeiro e fevereiro é na comercialização, já é em outro modelo de risco. Então, isso contamina, não me parece uma boa ideia. E isso impacta de alguma forma na disponibilidade desse crédito para mais produtores, por exemplo, Ademir? Significativamente. Basta olhar os números, quantidades de contratos feitos nos anos anteriores, quando você tinha uma média diária, e comparar com a média anual. Os bancos, obviamente, retraem a contratação, tá certo? Botam uma seletividade maior, que a gente chama uma régua de classificação maior, e vai buscar operar com commodities que têm preços internacionais, com PJs, em algumas regiões do país com menor risco. Então, começa uma seletividade muito maior e vai excluindo o pequeno, o médio produtor da base de contratação, de clientes do crédito rural. Basta olhar as quantidades de contrato do Banco Central, que está baixando 60, 70 mil contratos ano. Quer dizer, ao contrário do que o governo pregava, então. O governo queria que fossem atendidos prioritariamente pequenos e médios. Os pequenos e médios, o Pronafiano, ele vem até mantendo o mesmo... É interessante essa sua pergunta, porque é o seguinte, como você tem grandes produtores e médios produtores que têm uma estrutura melhor, então é mais fácil contratar, tá certo? Então, esse pessoal, eles reduzem a quantidade de contratos, tá certo? No Pronafiano, ele praticamente mantém, mas no Pronafiano ele mantém a quantidade de contratos por 2 motivos muito especiais. E os motivos são, primeiro, são produtores que não estão em qualquer lugar, você não encontra em quantidade, então aquele produtor pronafiano, todo mundo quer manter aquele produtor na carteira. Por quê? Porque tem uma exigência de aplicar até 15% da carteira de crédito rural em pronafiano. Tá? Então, se eu não achar aquele produto, se eu abrir mão daquele pronafiano, eu não vou conseguir, na segunda metade do semestre, na segunda metade do Plano Safra, contratar o suficiente daqueles pronafianos, você entendeu? Então, o pronafiano é aquele produtor que eu tenho que manter na carteira. E como eu tenho que manter na carteira? Porque eu tenho uma meta para cumprir, tá? Então, a quantidade de contrato ela praticamente é a mesma. Agora, nos demais, não. No pronampiano, não. No grande produtor, não. Você pode ver que diminui a quantidade de contratos significativamente. E o grande produtor que tem o gerenciamento, a gestão do risco dele, enfim, que tem uma organização contábil maior, esse até consegue um juros mais barato, quando ele faz o mix aí entre os juros do governo e os juros do mercado, Ademir? Sim, então, o grande produtor, ele já trabalha muito pouco
o crédito rural tradicional. Estou falando o grande produtor individual, aquele solteiro, aquele que não está vinculado com parceria ou com um cooperado. Tá. Esse grande produtor, ele já está dentro de uma matriz onde ele olha para o crédito rural como uma coisa praticamente que não consegue atender as necessidades dele. Tá? E até pela dificuldade dele conseguir contratar. Então, o que ele faz? Ele começa a olhar três alternativas. Ele começa a olhar o barter, ele começa a olhar o sistema de troca, ele olha o recurso próprio que ele tem, ele olha, aí duas coisas que ele olha, o recurso do crédito rural, quanto que a instituição financeira pode alocar, quanto que ele consegue contratar e quanto que a instituição financeira está disposta a dar como taxa livre. E aqui é que ele faz o mix. Então, ele está fazendo um balanceamento da taxa de juros, tá? E que sai aí nessas faixas de 6,1, 6,7, porque ele está mixando. Ele está pegando taxa do crédito rural com taxa de LCA e com barter. Então, quando ele faz essa conta, vai sair uma taxa de juros aí de 6,1, 7%. Mas o problema, então, está com o médio produtor, Ademir? O médio produtor, bom, o pequeno, o microprodutor, o pronafiano, não tem faltado dinheiro, tem dinheiro em abundância, tem taxas de juros já desde sempre, né, foi bem mais baixa do que as taxas do médio produtor e para o grande produtor. O médio produtor e o grande produtor não terão grandes reduções de taxas de juros nesse próximo plano safra. Tá? Agora, de recurso, e aí é que vem aquela conversa, né? Olha, se eu baixo muito a taxa de juros, vai faltar dinheiro. Não, acho que a conta não é assim, porque o sistema financeiro, ele vê oportunidades de negócio. O sistema financeiro, veja bem, ele vê oportunidade. Ele está olhando o risco, que ele sempre analisou risco, é da atividade analisar risco. Quem está num banco e vai dizer que é avesso a risco, então está em atividade errada. Tá? Porque risco é inerente ao negócio do banco. Tá? Tem hora que você tem que olhar com mais, vamos dizer assim, com mais carinho, né? Com mais profundidade, tem hora que não. Mas, enfim, sempre você está aí analisando o risco do cliente. Tá? E no agricultor, na atividade nesse momento, o risco ele é um risco muito baixo. Então, o que nós estamos vendo no mercado agora é um aumento da taxa de juros. Por exemplo, na LCA, que antes do Covid já estava em 6,5%, 7%, 7,5% nessa faixa aí, tá? Já estamos falando em 10,5%. E o que mudou para a agricultura com o Covid? Mudou muito pouco, né? Ou mudou quase nada, né? Algumas atividades até para melhor, mas enfim. Né? Então, essa questão de falar que, olha, porque temos aqui a Covid, temos isso, agora temos que aversão a risco, então eu vou reter o crédito, mas ele está vendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, o sistema financeiro, nesse momento, está analisando uma coisa que é oportunidade. Tá? E oportunidade significa oportunismo, certo? Então, é oportunidade de eu aumentar a taxa de juros, que esse sistema vai pagar, porque ele não vai ter problema. E isso faz a gente acreditar que mesmo os juros livres, então, vão estar mais caros esse ano? Eu não tenho dúvida. É? Nenhuma. Apostaria todas as minhas fichas nisso. Rapaz, então vai ser uma safra mais cara para se financiar. Aí é que está interessante, né? Ela vai ser mais cara para se financiar, acredito eu, exceto pelo panorama que está se desenhando. Mas também tem uma questão de mercado internacional, né? Pelo que a gente está observando, né? As exportações, né? Então, ela acaba se mais cara, mas acaba sendo mais rentável porque o dólar, porque o mercado está comprando mais lá fora. Então, não se olha, não se deve pelo menos olhar só o fator custo. Né? Está mais caro, mas também está mais, vamos dizer assim, a rentabilidade vai ser maior, por outros fatores. Quer dizer, o que o produtor coloca no bolso dá outro nível de tranquilidade para ele. Exatamente, tá? Exatamente. Né? Então, você veja, hoje de manhã mesmo está vendo as exportações, o dólar, quanto cresceu, quanto caiu em alguns setores, enfim, mas sempre bons números, tá certo? E o dólar, mesmo que você, no mercado internacional, o preço em dólar tenha caído, mas quando você faz a conversão da moeda monetária, o monetário
suplanta, ele dá um ganho aí para o produtor nesse quesito, tá certo? Então aí não é questão de eficiência da produção, não é questão de produzir mais ou produzir menos, enfim, não é essa questão, a questão é cambial, tá certo? Quando você faz o câmbio, você tem uma vantagem comparativamente com outros países, enfim, e se a questão custo fica no segundo plano. Ô Ademiro, tem alguma dica para o produtor, alguma estratégia que ele possa adotar, enfim, o que ele pode fazer para tentar buscar aí uns juros mais baratos? Bom, tem. O produtor, ele sempre tem que estar, primeiro, ele tem que diversificar, ele tem que olhar para o sistema financeiro, tá? E para os parceiros. Ele tem que olhar para os bancos, mas olhar também para os parceiros fora do sistema financeiro. Cooperativas agropecuárias, cooperativas de crédito, ele pode olhar o sistema de barter, ele pode olhar os sistemas de financiamento com recursos próprios, até onde ele pode ir. Ele tem que fazer hoje a gestão financeira de uma propriedade rural ou de um produtor, enfim, de qualquer que seja o segmento, tá? Ela está muito mais sofisticada do que alguns anos atrás, tá certo? Você ia lá, pegava o crédito rural, o que você precisava e aplicava na atividade e pronto, e acabou, e vamos ver o que vai acontecer. Hoje não está mais dessa forma, porque o crédito rural mesmo, o crédito rural governamental, ele tem uma taxa de juros real, tá? Muito alta, coisa que não acontecia desde... Eu nunca vi o crédito rural pagar taxas de juros reais desta magnitude. Por quê? Se você está falando de uma inflação próximo de 1%, 2%, tá? E uma Selic de 3% hoje, tá? Então você tem uma taxa de juros de crédito rural de 5%, 6%, 6,1%, como estava dizendo aí, certo? Então veja, quando você pega uma taxa de juros de 6,1% e desconta a inflação, tá? Quanto é que está dando de taxa de juros real? E veja comparativamente com a Selic. Então, a taxa de juros do crédito rural hoje, ela está aí em algumas carteiras, 4, 5 pontos percentuais de taxa real de juros, tá certo? E isso nunca tivemos, tá? E isso o produtor agora tem que internar isso e começar a fazer essa conta, né? E a saída, então, é buscar os mix. Mix. Sempre. Ou seja, vende parte antecipada, segura uma parte, colocar um pouco de recursos próprios, colocar outra parte no financiamento do crédito rural, outra parte, se ele conseguir precisar de capital de giro, conseguir o financiamento através de um fundo de investimento. Estão surgindo, né? Muitos fundos de investimentos financiando, tá? Emissão de títulos, né? Ele pode perfeitamente, olha só, para onde estamos caminhando. Já a CPR, por exemplo, é um bom instrumento. Ele não precisa vender a tua safra antecipada. Ele tem 2 modelos de CPR, ele tem a física e a financeira. Se ele desejar só captar dinheiro, só capital de giro, ele pode emitir uma CPR financeira, tá? E a CPR financeira hoje já é possível ele emitir, já desde 2004 é possível, claro, mas hoje ela está com muito mais, assim, tem muito mais conhecimento no mercado. O que significa isso? Muito mais fundos comprando, muito mais ações financeiras comprando, pessoas físicas comprando, pessoas jurídicas comprando, porque nós vamos desenvolver agora no mercado, e isso é inevitável, dada a Selic praticamente negativa, você não vai botar o dinheiro num prazo fixo para render 1% ao ano, depois desconta o imposto de renda, você não leva nada para casa, tá certo? Então, aí qualquer financiamento, qualquer mercado de capitais, tá certo? Que for bem, vamos dizer assim, bem estruturado, e a CPR é um instrumento para isso, vai ter uma vantagem para o produtor. Ou seja, estou dizendo em outras palavras assim, o produtor tem hoje como emitir uma CPR financeira, tá certo? Dentro de uma plataforma digital, que ele sai da roça ao mercado de capitais, sem sair da casa dele através do computador, tá certo? Já tem hoje, e isso vai crescer significativamente nos próximos anos, principalmente já vai dar um start muito grande nessa próxima safra. É o produtor vendendo diretamente
o investidor, que ele não sabe quem é, que vai estar comprando a CPR dele, que foi formalizada dentro de uma plataforma segura, totalmente digital, mas com todos os registros necessários, com toda a segurança jurídica, tá certo? E ele vai antecipar o dinheiro total ou parcial para financiar a safra. Importante que uma CPR ele pode emitir em fases, ele não precisa emitir uma, pode emitir 2, 3, 4 cada safra, é por uma safra. Ele pode emitir para comprar um insumo, depois para fazer os tratos, depois para fazer a colheita, enfim. Ele pode ter, ele tem instrumentos hoje que não tinha no passado, tá? Vamos dizer, tinha há 10 anos atrás, mas não conseguia emitir com a velocidade, com a rapidez, não conseguia chegar ao mercado, ao quem tem o dinheiro para investir, não olhava para aquele título e falava, eu não acredito, porque eu não sei quantos esse cara já emitiu, eu não sei se esse título existe, eu não sei se esse produtor existe, tá certo? Isso tudo já faz parte do passado, estamos numa nova fase, e essa nova fase agora é digital. E estamos testando isso agora com a Covid, né? No home office, agora todo mundo já entendeu que fazer digital é mais rápido, é seguro, né? E é eficiente. Então, o produtor rural vai começar por... Demiro, na prática, isso vai representar juros mais baratos? Vai. Seguramente vai. Tá? Vai porque você sai de um sistema. O que eu costumo dizer? É importante que o produtor que está nos vendo e ouvindo, ele comece a pensar sobre o que eu vou dizer. Não se iluda com as taxas de juros do crédito rural que vai ser divulgada agora, ou que sempre foi. O que você tem que olhar, o quanto você efetivamente tirou da sua carteira. Você enfiou a mão no bolso e botou em cima da mesa e falou, paguei tanto. Porque uma coisa é você contratar uma taxa de crédito rural de 5,5%. Aquela cédula é 5,5%. Mas os penduricalhos foi para 10%, 12%. Penduricalho que eu estou falando é o seguro de vida, é a aplicação que é obrigatória que mandaram você fazer, é a venda de uma casada, que também não tem essa conversa de que agora não vai ter mais, vai ter sempre. Gerente tem metas, eles vão colocar, e não tem jeito. O mundo é assim, tá certo? Quem pensa que não vai ser assim deve estar em outro planeta. Então ele tem que olhar, o produtor tem que olhar o quanto que o que a gente chama CET, custo efetivo total. Quanto é que custou para você esta operação? Ela partiu de 5,5, mas chegou a quanto? E aí que você vai se surpreender. Vai se surpreender no seguinte ponto. Vai chegar a 12, 13, 15%. Um deputado uma vez me mostrou uma cédula que estava em 21 e ele estava assustado. Falei, está correto. Mas a operação é 10,5, Ademir. Mas o senhor pagou 21. Né? E por quê? Ele vai surpreender no seguinte ponto. A cédula partiu de 5,5%. Mas você pagou 10,5%. Porque tem uma série de coisas que te venderam no meio do caminho. Aí quando você chega e fala, mas paguei 10,5%? Sim, paguei 10,5%. Aí se você chegar no gerente do banco e falar, senhor gerente, olha, vem cá. Eu faço meu... Quanto que eu tenho de limite aqui? Então, você tem 3 milhões. Eu preciso de 2 milhões para tocar minha lavoura. Quanto o senhor me faz isso na carteira comercial? Não é crédito rural, não quero crédito rural. Eu não quero projeto, eu não quero nada disso. Eu quero que você me faz entre aspas, um papagaio, um crédito comercial de 2 milhões. Que preço sai? As garantias são as mesmas do crédito rural. É a terra, é o trator, é o produto, é o gado, enfim, as garantias são as mesmas. A mesma garantia que te daria no crédito rural, vou te dar num crédito comercial. Que taxa o senhor me faz? Ele vai te falar 9, 10. Né? Se ele te falar 9, 10 e você está na cabeça que o crédito rural é 5,5, você vai se assustar. Mas se você fizer a conta e dizer que aquele crédito rural que era 5,5 e você pagou 10,5, quando o gerente do banco te falar é 10, é 9, você vai falar, então eu quero a 9. Na verdade, você tem que saber qual é o custo efetivo total do seu empréstimo, certo? Do seu financiamento. De crédito rural, perfeitamente. Isso tem regulamentação no Banco Central e os bancos são obrigados a te fornecer isso. E eles, às vezes, mascaram isso, tá certo? Enfia no meio da papelada, lá você assina sem saber, mas o CET, ele não especifica
não te dá todas as informações. Eu sei porque o CET, custo efetivo total, fui eu que fiz a planilha na FEBRAM, o primeiro, lá atrás, há 10 anos atrás, tá? Certo? Para fazer no crédito imobiliário, para fazer no CDC, crédito comercial, para fazer no crédito consignado. Agora, no ano passado, que veio para o crédito rural. Então, quando você vai fazer o CET, tem que colocar o IOF, tem que colocar os juros, tem que colocar o seguro, que normalmente ele fala, não, o seguro não é. É sim. É assim, seja o Proagro, seja o seguro da lavoura, os outros, a previdência que você comprou tem que estar lá, porque você não está comprando a previdência desassociado. E quando eu vou para o mercado, através dos recebíveis, captar esse dinheiro, eu não tenho nenhuma dessas taxas, então? Absolutamente nada. Nada. Por isso que, Aliás, teoricamente, vai sair mais barato os juros, então. Mas é isso que eu estou dizendo, é isso que eu disse na minha conversa anterior, tá certo? É para sair mais barato, foram construídos para sair mais barato. É para sair, tem que sair mais barato, não pode sair mais caro. Se sair mais caro, então não precisa desses papéis. Foram criados desnecessariamente, que não era o objetivo. Até porque eles já têm, por lei, dois fatores importantes. Né? Uma CPE, tanto física quanto financeira, quando você faz, a pessoa física que está comprando esse papel, o produtor é uma pessoa física emitindo, eu aqui, o Ademiro, do outro lado, uma pessoa física comprando. Numa bolsa, na BBM, por exemplo, estou comprando lá uma CPE, tá? Física ou financeira, não importa. Eu, Ademiro, como pessoa física comprando, não tenho imposto de renda sobre o lucro que eu vou ter naquela CPE. Isso está na lei. Tá? E não tem IOF. Está na lei também. Então, eu exonero de IOF e de imposto de renda. Então, são atrativos para que esse papel se torne mais barato. Tá? E aí tem a LCA, que o banco pode colocar. Aí já é uma outra conversa, se a gente for entender, vai ficar aqui um dia falando de parte tributária, onde é que se encapsula que o dinheiro que o banco capta da LCA, ele se apropria dessas isenções tributárias e passa para o produtor a taxa cheia. Ou seja, eles aumentam o spread da operação dele em 2, 3 pontos percentuais, porque ele não repassa. Foi criado para captar mais barato, porque tem isenção de imposto de renda, e repassar para uma taxa de juros mais barata. Só que não acontece na prática, né? Na prática, não. Não, porque o banco capta mais barato, mas na hora de oferecer, ele fala risco, ele fala que tem dificuldade, bota uma série de obstáculos, não é certo? Eu já conheço muito bem como é que se faz isso, tá? E na ponta, o produtor vai pagar a taxa cheia como se fosse uma captação normal. Mas o spread do banco, que era 3% daquela operação, vira 6%. Agora, maravilhoso. Agora, então, só para a gente finalizar, só para alinhar tudo isso que você está falando, e para o investidor, qual é o interesse dele em garantir esse recurso para o produtor? O interesse dele é ganhar mais, rentabilizar mais o investimento dele. Vou dar um exemplo prático para você. Se você tiver 100 mil reais na mão hoje e for numa instituição financeira, e você depositar aquele lá numa renda fixa por um ano, tá? E se a instituição financeira te pagar taxa cheia, Selic, 3% ao ano, você vai levar para casa quanto? Você vai levar para casa 3 mil reais, tá certo? 130. Aí você desconta o imposto de renda, você vai levar para casa 2.600. Se você colocar numa renda fixa dentro de um banco, certo? Se você comprar uma CPE financeira, por 100 mil reais. Quanto que você vai levar para casa? A 3% também. Um ano, 3%, igualmente o exemplo que eu dei da aplicação no banco. Um ano, 3%. Quanto que você vai levar para casa? 3 mil cheio, contra 2.600 da aplicação no banco. Olha, mas por que essa diferença? Não tem imposto de renda. Uhum. Mas é tão seguro quanto? Sim, é seguro. E, tá? e principalmente para... Oi. Para quem investe em títulos de tesouro, por exemplo, os títulos esse ano estão pagando merreca, né? Seja qual governo for, né? Exatamente, exatamente isso. Então, por isso que eu aposto muito no mercado de papéis, no mercado do produtor se autofinanciar, sem a intermediação do sistema financeiro, que já se demonstrou até aqui, principalmente ficou muito patente agora, que na hora do risco, mesmo na hora que tem um problema, ele tira o time de campo e te deixa ver navios, tá certo?
E bota a taxa de juros lá no telhado. Tá? Esse vai ser um dos primeiros anos que a gente vai ver na prática que isso pode acontecer. Qual que é a sua expectativa, Ademir? Expectativa muito boa no desenvolvimento do mercado de papéis, no mercado de autofinanciamento, no financiamento privado do setor. A independência. Vamos acabar com essa dependência, então, do sistema financeiro, de dinheiro do governo, enfim. Exatamente. Esse é o marco regulatório que está aí posto, é nisso que a gente tem que apostar. Porque com meia dúzia de bancos operando a nível nacional, escolhendo o produtor que ele quer atender, a região que ele quer atender, a commodity que ele quer aplicar, e chamar isso de política agrícola vai ser um negócio muito esquisito, né? Legal. Bela análise, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui pra gente. Volte sempre, a gente tem muito para conversar e principalmente com relação aí à antiga MP do Agro, as novidades aí da lei, que virou lei agora, né, já sancionada pelo presidente da República. Vamos ter muita coisa aí, muita água para passar embaixo dessa pinguela, como diria, tá certo? Essa MP foi vendida de uma forma, enfeitaram muito o pavão, viu? Né? Certo? Mas eu coloco à inteira disposição de vocês para discutir o assunto com muita profundidade, tá certo? Legal. Ademir, obrigado, viu? Grande abraço para você, volte sempre. Disponha. Até a próxima. Até. Tá aí Ademiro Vian, diretor executivo da SEGES Agronegócio, tem a tradição da FEBRABAN, aí muitos anos ele trabalhou na Federação Brasileira dos Bancos e, portanto, tem um aval para falar de como funciona o sistema financeiro brasileiro e, principalmente, trazer esses cenários para a gente do que pode acontecer em relação aos juros, principalmente juros agropecuários, juros agrícolas. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência, eu venho com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.